áudio também. Bom, então vamos. É muito ruim aí o. Vocês me avisam. A aula de hoje, a ideia é a gente. Nossa, o que eu fiz? Um problema aqui, não deu? Vou tentar de novo aqui. Bom, acho que está funcionando. Vamos ver. Qualquer coisa vocês me avisam. Então, nessa queria Tá continuar. Normal, professor. Pode continuar. Como é que é? Desculpa. Tá tudo certo, tá transmitindo bem. Joia. Só que acho que não tá. Ela não está andando. Então, o que eu queria na aula de hoje era a gente continuar um pouco o segundo PND, o período do governo Gá. A gente já começou isso na aula passada, deu uma visão mais geral sobre, de um lado, as que o Geisel à sua disposição, né, as possibilidades que ele tinha ao fim, no fim do anterior, você tinha algumas questões sobre a possibilidade de continuar crescendo com as mesmas taxas que existiam no milagre. E, além dessa discussão, se você já devia frear ou não a economia, você tem aí também uma outra discussão que vem a partir da chamada crise do petróleo, que está aí que aparece em 73, 74, principalmente, e que se mistura com algumas outras questões, principalmente as mudanças no regime cambial do sistema monetário internacional. Então, essa aula passada, então a gente olhou um pouco essas opções que estavam na mão do governo, né? De um lado, a opção de você fazer um ajustamento da economia, ou seja, botar um freio um pouco na taxa de crescimento econômico, diminuir as necessidades de importação, inclusive de importação de petróleo, e enfrentar talvez a inflação decorrente também do choque do petróleo com uma economia mais crescendo a uma taxa bem mais baixa do que vinha crescendo anteriormente. A outra opção na mão do governo foi a opção de financiar esse desequilíbrio que vinha com o balanço de pagamentos da crise. Né? Aqui a gente vê o desequilíbrio na balança comercial, né? Como há um crescimento em 74 muito forte das importações, muito superior às exportações, né? Causando aí um desequilíbrio da balança comercial. E você pode financiar esse desequilíbrio, né? Tomar recursos emprestados no mercado, que aquele momento era um mercado não só bastante líquido do ponto de vista da quantidade de financiamento disponível, como as taxas de juros não eram muito altas, eram bastante razoáveis naquele momento. Então havia essa opção financiamento, né? As duas opções tinham inconvenientes, né? A opção ajustamento tinha um inconveniente muito grande político, né? Que era diminuir, frear o crescimento,
Então, economicamente, a maior parte dos analistas recomendavam esse freio, né, mas politicamente era algo difícil do governo aceitar naquele momento. O financiamento é uma opção política mais simples, certo? Mas economicamente tinha lá os seus problemas, na medida que você está supondo que essa crise não é uma crise passageira, não é uma crise pequena, né, não é uma marolinha, para usar os termos atuais. Essa é uma opção que se retardar do ajustamento, para muita gente, é simplesmente atrasar um processo que teria que acontecer de qualquer forma e adiá-lo, na verdade, você adiaria, e esse adiamento ele significaria um aumento ainda maior da dívida e, portanto, um aumento do ajuste que você vai ter que fazer 5, 6 anos para frente, né? Então, essa opção é bastante criticada. E, aparentemente, essa é a opção do governo, né? Fazer um financiamento dessa crise de balanço de pagamentos, ou desse problema no balanço de pagamentos, que vem principalmente pela balança comercial. Mas, como a gente conversou, existem alguns intérpretes, como o Antônio Barros de Castro, né, que às vezes a gente chama ele de ABC, né? Então, o Antônio Barros de Castro ele tem uma explicação daquilo que o governo fez sim uma opção de financiamento dessa crise, dos pagamentos, mas não foi simplesmente uma opção de financiamento. Ele aproveitou, de fato, esses recursos no mercado financeiro internacional para financiar não só esse desequilíbrio no balanço de transações correntes, ou na balança comercial que a gente vê aqui, mas financiar também uma série de novos investimentos que manteriam, no curto prazo, a economia brasileira com taxas relativamente altas de crescimento, mas esse investimento também possibilitaria, num prazo mais longo, certo? Ao longo do governo Geisel, certo? Ou ao final do governo Geisel, que a matriz industrial brasileira tivesse mais completa, ou que a estrutura produtiva brasileira tivesse menos vulnerável às importações, ou seja, que ela necessitasse menos de importações, em especial importações do petróleo, e também tivesse uma capacidade maior de exportar novos produtos, tanto novos produtos agrícolas, certo? Como novos produtos minerais, etc. Então, a ideia do Antônio Barros de Castro que o Brasil promove nesse período é um financiamento, mas um financiamento também de um enorme pacote de investimentos que tem a função de ajustar a estrutura de oferta brasileira no longo prazo, né? Então, ao mesmo tempo que mantinha o crescimento econômico, se vale desse endividamento externo para fazer esse ajuste na estrutura de oferta. E esse ajuste na estrutura de oferta significava aumentar a capacidade brasileira de exportar e diminuía a necessidade brasileira de importar depois que esses investimentos tivessem sido realizados, né? Isso conferia uma certa racionalidade econômica a essa opção financiamento, né? Então, um financiamento com ajuste na estrutura, você não vai fazer só financiar o balanço de transações correntes. Essa é a visão do Antônio Barros de Castro que a gente viu na aula passada, né? E o que eu queria na aula de hoje é olhar um pouco melhor não só essa opção, certo? Esse financiamento, essa alteração na estrutura de oferta, como, enfim, detalhar um pouco mais as questões de balanço de pagamentos e a gente olhar um pouco alguns outros problemas que afligiram a economia brasileira nesse período, né? A gente sabe, e a gente viu na aula passada, que a discussão sobre essa opção, esse endividamento que o Brasil vai fazer durante os anos do governo Geisel, esses investimentos todos que vão se realizar, né? Até que ponto eles foram uma opção correta ou não, muito disso é analisado a partir do governo seguinte, né? Quando a gente olha os anos 80, a gente vê uma enorme crise no início dos anos 80, a crise da dívida externa, né? E para muita gente está aí
né, aquilo que os críticos já diziam, né? Você faz um financiamento simplesmente adiando um período pelo qual você vai ter que fazer o ajustamento. Então, o ajustamento que tinha que ter sido feito em 74 foi feito em 81. Né? E é um ajustamento muito mais profundo na medida em que você teve um endividamento que cresceu nesse período, a dívida é maior, mais cara, etc. Né? E alguns outros autores, o mesmo Antônio Barros de Castro, vai dizer, não, mas se você olhar com calma os anos 80, é verdade que a gente teve um ajustamento, mas aconteceram algumas coisas no caminho que não estavam previstas. Por exemplo, um segundo choque do petróleo, por exemplo, um choque de juros na economia mundial, que é o aumento das taxas de juros que acontece em 79 e 80, quando da transição do governo Carter para o governo Reagan, né, o Fed aumenta muito as taxas de juros nos Estados Unidos, a gente vê isso na próxima aula. Então, tem algumas coisas que explicam esse novo ajustamento, né, e que, na verdade, o segundo PND ele colaborou com a forma como o Brasil vai fazer frente a essa nova crise, justamente por ter capacitado o Brasil a diminuir as suas importações e aumentar as suas exportações quando esse pacote de investimentos, segundo o PND, efetivamente entrou em vigor. Né? Então, esse é o debate que tem na literatura. Né? E o que eu ia conversar com vocês hoje é que, na verdade, mais do que simplesmente uma questão de balanço de pagamentos, né, fazer a questão entre dívida, investimentos e exportações e importações, no fundo, tem algumas outras coisas que são importantes aqui que a gente precisaria conversar um pouco. Certo? E é isso que eu queria ver com vocês hoje. Né? Então, só para retomar aqui, então, o segundo PND, a meta do plano, né, do Plano Nacional de Desenvolvimento, do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, foi manter o crescimento econômico por volta de 10% ao ano, né, com a indústria como um motor-chave ainda do crescimento, então ainda é um momento de forte industrialização da economia brasileira, né, e essas metas foram relativamente cumpridas, né, não são cumpridas exatamente, a taxa de crescimento é da ordem de 10%, né, um pouco inferior aos 10% pretendidos, mas, dada a situação, não é de todo ruim esse crescimento. Ele, né, o final desse período, 79 e 80, marca o último grande momento de crescimento econômico brasileiro nos últimos 50 anos. Sabe? A gente nunca mais viu essas taxas de crescimento, a não ser um ou outro ano aqui ou acolá, mas essas médias de 7% ao ano durante 5 anos, 6 anos seguintes, é muito raro. Né? A gente talvez tenha algum ou outro momento onde essas taxas possam ser alcançadas, mas é um voo de galinha, é uma coisa que acontece um ano e depois, no ano seguinte, você tem alguma crise. Né? Então, apesar dessas metas, um outro objetivo do segundo PND é, então, enfrentar a chamada vulnerabilidade externa da estrutura produtiva brasileira. Então, a estrutura produtiva brasileira é relativamente incompleta, né? Na época, faltavam alguns setores produtivamente, né? A indústria química ou talvez a indústria de minerais não metálicos, alguma parte química, bens de capital, principalmente eletroeletrônicos. Né? Você tinha uma série aí de buracos ou de lacunas nessa estrutura produtiva que levava uma certa dependência do Brasil de importar esses produtos. O petróleo é só um exemplo. Né? Então, o objetivo aqui é investir nesses setores, principalmente então, de bens de capital e insumos básicos, né? Para diminuir essa vulnerabilidade, para diminuir essa lacuna, para completar a estrutura industrial brasileira. Esse é o segundo objetivo do segundo PND. Né? Então, a gente percebe aqui que há uma alteração, e isso de fato vai acontecer, né, entre os setores que vão puxar a economia brasileira no período anterior, no período do milagre, em relação aos setores que vão puxar a economia brasileira
nesse período do gás. Então, a gente mantém taxas elevadas de crescimento, mas são setores diferentes a puxar a economia brasileira. No primeiro momento, eram bens de consumo duráveis, principalmente, né? Principalmente bens de consumo duráveis, automóveis, eletrodomésticos, eram os principais setores. E agora a gente mantém ainda o setor de bens de capital, que também era um setor importante no período anterior, mas cresce muito, vamos dizer assim, alguns novos setores de bens de capital, que a gente vai chamar aqui de bens de capital sob encomenda, né? E uma série de novos setores, vamos dizer assim, ligados ao que a gente chama de insumos básicos aqui, né? A gente viu um pouco na aula passada, vamos dizer assim, esses setores de insumos, certo? Né? Então, a gente tem o projeto Carajás, no Maranhão, a siderúrgica de Itaqui, então ali é minério de ferro, é alumínio também em Carajás, etc. Né? Então, você tem uma série de novos produtos, o próprio petróleo é um produto que você vai explorar no início na plataforma litorânea do Nordeste, depois você percebe que o petróleo mesmo está na bacia de Campos, enfim, você dá uma errada aí no lugar, e aí vai por aí, você vai explorar cloro no litoral de Alagoas, vai explorar o potássio, o potássio em Sergipe, você vai ter uma série de produtos minerais, mas o fosfato em Minas, como o Novo, né? E vai desenvolver alguns mecanismos a montante desses setores, né? Então, tem o petróleo, você vai montar as instalações para a produção, para o refino e a produção petroquímica, né? Tanto o polo petroquímico de Camaçari, da Bahia, como no Rio Grande do Sul, você vai montar também um polo petroquímico, o polo petroquímico de Triunfo, no Rio Grande do Sul, né? Então, são todos esses setores aí que a gente está chamando aí de insumos básicos, né? Agora, a gente já tinha conversado sobre isso um pouco na aula passada. Eu queria chamar a atenção de duas coisas que eu talvez não tenha chamado a atenção na aula passada. A primeira, certo? Então, a gente não só tem uma mudança setorial de quais são os setores que dão a dinâmica principal da economia brasileira, certo? Não que os outros setores sejam zero, né? É óbvio que desde consumo duráveis continua crescendo, mas não são os principais setores, né? Então, além dessa mudança setorial, né, uma coisa que chama atenção, e é um dos raros momentos na história econômica brasileira, certo? Onde existe uma certa descentralização espacial do desenvolvimento econômico brasileiro, né? Normalmente, a história econômica brasileira é uma história de concentração espacial, né? A concentração no Centro-Sul, em especial em São Paulo, Rio, São Paulo no primeiro momento, depois talvez você olhe aqui para o Centro-Sul. E esse é o momento, se você olhar uma série desses projetos, se você incluir outros, você tem projeto no Maranhão, você tem projeto no Pará, você tem projeto na Bahia, você tem projeto em praticamente toda a costa do Nordeste, você tem projeto no interior de Minas Gerais, no interior de Santa Catarina, né? Então, há uma descentralização espacial desses investimentos. Se você comparar, por exemplo, com o plano de metas, né, o plano de metas lá do Juscelino Kubitschek, você vai ver como o plano de metas está muito concentrado, né? O mais longe, vamos dizer assim, do Centro-Sul, que você tem é a construção de Brasília no plano de metas. O resto, praticamente todos os investimentos, eles se dão em São Paulo, Rio de Janeiro ou alguma coisa parecida, né? E aqui não, né? Aqui eu tenho uma descentralização espacial dos projetos de investimentos, com projetos, vamos dizer assim, em regiões até então não industrializadas. Então, implicou uma certa modernização de certos locais no Nordeste. Não estou dizendo que modernizou completamente o Norte, o Nordeste, etc., mas você tem alguns polos de modernização nessas regiões até então pouco tocadas pelo desenvolvimento industrial, né? Se você fizer uma coisa que se fazia muito
sei se ainda o pessoal costuma fazer, certo? É olhar, por exemplo, convergências e divergências dos PIBs per capita estaduais, né? Então, você pega a evolução dos PIBs per capita dos estados e vê se o Brasil está convergindo, se está divergindo, ou seja, se esses PIB per capita estão se tornando mais próximos uns dos outros, ou se eles se tornando mais distantes, né? Se tornam mais distantes, significa que o Brasil, regionalmente, está se tornando mais díspare, né? Mais diferente, né? Com, normalmente, então, o Centro-Sul, o PIB crescendo muito forte e o PIB per capita dos estados do Norte e Nordeste crescendo muito abaixo, né? Você vai olhar que durante essa fase aqui do segundo PND, você talvez coloque um pouquinho de anos a mais, até justamente esses projetos de investimento se materializarem completamente, você vai perceber que existe uma curta fase aí no Brasil, de uns 7, 10 anos no máximo, certo? Onde os PIB per capita estaduais eles tendem a convergir, né? Uma convergência dos PIBs per capita estaduais, ou seja, aqueles estados com PIB per capita mais baixo têm um crescimento do seu PIB per capita maior que os estados com PIB per capita mais alto. É uma convergência, uma diminuição das diferenças espaciais e regionais, né? Então, esse é um elemento, vamos dizer assim, talvez até você possa considerar positivo do segundo PND. Era uma meta do segundo PND atacar a questão das divergências de renda no Brasil, da distribuição da renda no Brasil, né? É um debate importante que está acontecendo no Brasil, e o governo dá uma certa atenção a isso no segundo PND. Tem alguns projetos sociais, principalmente de educação, formação da mão de obra, como o debate sobre distribuição de renda falava em questões de formação de mão de obra, né? O segundo PND, então, tem alguns aspectos relacionados a isso, e tem um aspecto bastante interessante, que é esse aspecto regional de desenvolvimento, né? Então, esse é um primeiro ponto, né? Só que aqui tem um outro ponto, que é uma questão política. É uma questão política importante que vai acontecer durante o governo Geisel, né? O governo Geisel já tinha uma questão política difícil, a gente viu na aula passada. A sua posse não é uma posse tranquila, mesmo dentro do seio militar. Há divergências de grupos entre os militares, e o grupo militar que assume junto com o Geisel não é das mesmas facções, vamos dizer assim, do grupo militar que saiu do Médici, né? Então, durante esse período aqui, certo? Quer dizer, você tem aí os militares do Geisel, vamos dizer, que estão com o Geisel, estão sempre tomando muito cuidado em relação aos militares do grupo do Médici, né? Existem algumas tentativas, inclusive, de destituir o próprio Geisel, né? E, enquanto isso, várias medidas, vamos dizer assim, mais duras, né, que foram implementadas pelo governo anterior, são desfeitas, né? O AI-5, há uma reabertura, etc. Essa é uma questão política. Mas existe uma outra questão política que um autor importante na historiografia brasileira, que é um cara chamado Carlos Lessa, ele escreve um livro em 76 e diz: o segundo PND está morto, né? Está morto. Tem algumas questões ali, mas principalmente por uma razão política, né? O governo tinha perdido sua base de apoio político, né? Ele não só tinha problemas com os próprios militares, né, como ele tinha perdido a sua base de sustentação política junto aos grupos civis, né? E o que essa discussão, no fundo, ela é mais ou menos o seguinte, sabe? Essa alteração setorial, ela provoca também, no Brasil, uma certa alteração política. Porque o que acontece? O setor de bens de consumo duráveis, etc., são indústrias que estão no Centro-Sul, né, que estão no Sudeste, né?
são indústrias normalmente que estão em São Paulo, a indústria automobilística que está em São Paulo, né? A indústria de eletrodoméstico que está no Rio e São Paulo, no máximo ali, alguma coisa em algum lugar um pouco diferente, mas o grosso é isso, certo? E esses grupos eles foram preteridos, vamos dizer assim, politicamente, inclusive como alvo de recursos. Por exemplo, uma parte importante dos recursos desses grupos vinha do PIS-PASEP, né, do PIS, principalmente. Certo? E o PIS, ele é um dinheiro que estava na Caixa, que estava no Banco do Brasil, mas principalmente na Caixa Econômica. O governo transfere esse dinheiro da Caixa Econômica e põe ele no BNDES. E o BNDES não mais está autorizado a fornecer recursos com aquelas vantagens todas para o setor de bens de consumo duráveis. Então, esse setor se viu um pouco órfão de vantagens fiscais e creditícias que foram destinadas para esses novos setores. Né? Alguns, inclusive, de São Paulo, certo? Mas precisam de bens de capital, etc. Mas, de qualquer maneira, tem aí uma questão de mudança de setor e isso tem implicações políticas importantes. Né? E um exemplo disso, certo? Por exemplo, o jornal O Estado de São Paulo, ele começa mais ou menos nesse período aí, 76, 77, uma enorme campanha contra o governo federal, né, no meio da ditadura, certo? Quer dizer, ele faz uma campanha principalmente, mas contra não só a ditadura no sentido político, mas principalmente o Estadão, ele faz uma campanha contra o que ele vai chamar de excesso de estatismo do governo Geisel. Né? Então, a gente, não sei se a gente já falou, tá certo, mas a gente não falou, vamos falar. O segundo PND é muito marcado por investimentos públicos. Uma boa parte desses projetos são projetos públicos. Né? Toda a parte de petróleo é Petrobras. Né? Então, você tem o setor petroquímico, certo? O setor que vai em direção ao setor de fertilizantes, que é um outro setor importante, também vai ser estatizado nesse período. Né? São setores estatais. Então, o Estado de São Paulo, o jornal O Estado de São Paulo, né, ele começa a criticar de maneira muito forte o governo pela excessiva estatização do governo, né, pelo estatismo e pela ineficiência, etc., da gestão estatal. Né? Isso tem um significado importante politicamente. Né? Em São Paulo, a Fiesp, no Rio de Janeiro, a Fierj, começa também a se afastar um pouco do governo federal nas suas políticas de apoio. Né? A Fiesp era onde o Delfim antes trabalhava. Certo? Ele sempre foi professor da USP, etc., mas o Delfim ele era o principal assessor econômico da Fiesp durante um tempo. Dali ele foi galgado a ministro da Fazenda nos anos anteriores. E agora, então, a Fiesp sempre esteve muito alinhada ao Delfim, etc. E agora você começa a ver um certo desalinhamento, certo? Uma diminuição dos apoios da Federação das Indústrias, da poderosa Federação das Indústrias de São Paulo. E assim vai, assim por diante. Né? Então você tem um afastamento, uma perda de políticos que defendiam o governo nessa época. Agora, o segundo PND não esteve morto. Né? Na verdade, ele quase morreu, talvez, como diria o Lessa, mas ele ressuscitou de alguma forma. E quem ressuscita o segundo PND, ou quem dá força política ao segundo PND, é o que a gente chama de pacote de abril de 77, do Leitão de Abreu. Leitão de Abreu era o então ministro-chefe do gabinete civil, se eu não me engano. E ele faz uma mudança constitucional, constitucional e eleitoral importante no Brasil. As eleições para deputado, senadores começaram a voltar, né? E o que o pacote de abril fez foi recompor os votos entre os estados, né? De modo que o estado de São Paulo tivesse menos
proporcionalmente deputados do que o estado de Alagoas, né, proporcionalmente à sua população, e você cria os chamados senadores biônicos, né? São senadores a mais que você vai ter em determinadas regiões. Então, o pacote de abril é justificado, sei lá, tecnicamente, por dar um peso maior aos estados e às regiões menos desenvolvidas, mas, politicamente, você está dando possibilidade de ascensão de determinados políticos que estão sendo, ao mesmo tempo, contemplados, direta ou indiretamente, pelos investimentos públicos nas suas bases eleitorais, né? Então, esse pacote de abril, ele vai, em cima desse pacote, que vão crescer, vamos dizer assim, os apoios políticos ao governo militar, que vem, por exemplo, a gente está falando de uma siderúrgica em Itaqui, no Maranhão, né? Existe uma família no Maranhão que vai ser importante na defesa, nesse momento, dos governos militares, que é a família Sarney, certo? O polo petroquímico de Camaçari, na Bahia, e os investimentos baianos também vão dar sustentação a outra família importante, que é a família do ACM, do Antônio Carlos Magalhães, né? Ele já falecido, o seu filho também, certo? Mas o seu sobrinho neto, seu neto, né? Seu neto, governador, ex-governador, ex-prefeito de Salvador, né? E os Sarneys ainda também, o Sarney vivo, né? E uma série de outros políticos nessas regiões. Então você tinha um pouco, né? O partido da situação ali era a Arena, né? A chamada Aliança Renovadora Nacional, era o partido que sustentava os militares no Congresso. Essa Arena vai ganhar força, né? E a mote ali é: onde a Arena vai mal, uma empresa estatal e um investimento do governo federal, né? Então você investe em certos lugares, né? E promove certas lideranças que vão te dar apoio político. Então, segundo o PND, não esteve morto, certo? Mas obrigou uma alteração de composição política dos militares. Então, os militares que começaram com uma determinada composição, rapidamente se mudaram de composição ainda nos anos 60, certo? E aqui, no final dos anos 70, eles estão mudando novamente de composição, com a sociedade civil, quais são os órgãos principais da sociedade civil. Então, agora você vai, principalmente, se compor com esses políticos mais do interior, do nordeste do país, do interior do país também, né? Por exemplo, a região aqui de Ribeirão Preto, você vai ter uma importância que é o pró-álcool aqui, isso também vai forjar políticos no interior do estado, sabe? E assim, em Minas Gerais também, etc. Então, só queria chamar a atenção desses dois elementos. Esse enorme volume de investimentos em setores diferentes tem uma implicação econômica para os estudos, etc., para a economia, que é essa descentralização espacial dos investimentos e essa descentralização espacial do desenvolvimento econômico brasileiro, e tem uma implicação política, que é esse rearranjo de forças de apoio ao governo militar, né? Bom, então, como a gente estava dizendo, certo? O segundo PND ele mantém o crescimento, e, para isso, o grande instrumento foi manter o volume enorme de investimentos, né? Então, é um período onde esses investimentos eles vão sofrer a coordenação, vamos dizer assim, vão ser feitos por várias empresas, algumas públicas, muitas estatais, algumas da administração pública direta, e algumas privadas, né? A coordenação desses investimentos todos vai ser dado a um novo órgão, né? Que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico, que vai substituir o antigo Conselho de Desenvolvimento Industrial, que existia durante o governo Delfim, né? Esse conselho vai tentar coordenar essas ações, né? Sempre lembrando, certo, que investimento num setor, ele normalmente tem como requisito investimento em outros setores, né, que fornecem equipamentos, matérias-primas para esse setor, né? Então, você vai investir nas plataformas da Petrobras,
né? Você tem que fazer ali todas as plataformas, tem todo o investimento aí não só em petróleo, mas na própria montagem das plataformas, dos tubos, etc. Todo, né? Você faz Itaipu, você tem que investir em turbinas, em etc, etc. Então, essas coordenações são feitas pelo CDE, desculpa, e a formação bruta de capital, que é o grande, né, os investimentos são o grande instrumento desse elemento. Então, você vê a formação bruta de capital aí mantida em torno, acima de 20% do PIB, que é uma taxa alta, né, variando entre 20%, 22%, 23%, 25% do PIB. Né? E o grosso principal dos investimentos é feito, então, agora pelas empresas estatais. Não que não tenha havido financiamento, que não tenha havido investimentos do setor privado, né? Também existe, mas da mesma forma que no Milagre os principais investimentos acabaram sendo privados, agora os principais investimentos são públicos. Existem os dois, só que agora, vamos dizer assim, os investimentos das estatais cresceram mais do que os investimentos privados, né? A administração direta também tem alguns investimentos, né? E uma discussão importante é como se financiam as estatais para fazer esses investimentos. Então, aqui a gente tem aí o aumento dos investimentos a participação das estatais no PIB, ali, a gente vê como ela cresce durante esse período do governo Geisel. E a questão, então, do financiamento desses investimentos das estatais, aqui a gente tem um problema, uma questão que pode ser interessante, certo? Essas estatais, elas tinham, em períodos anteriores, elas tinham uma tradição um pouco de... Uma parte desses investimentos eram feitos com, a gente chamaria de alto investimento, certo? Quer dizer, feito investimento com recursos próprios, né? Então, no começo dos militares, teve um enorme tarifaço, né? Então, as estatais tinham tarifas, preços públicos que elas praticavam bastante razoáveis, e com esses preços elas faziam investimento. Tinham, vamos dizer assim, lucro e capacidade de investimento relativamente alto. Mas isso foi se perdendo. Já no final do Milagre, né, com os tabelamentos de preço, com os controles de preço impostos pelo Delfim, esses preços públicos e essas tarifas já não eram mais vantajosas o suficiente para viabilizar esse financiamento, né? E o BNDES passou a ser uma forma importante de financiamento das estatais. Ou seja, as estatais captavam recursos junto ao BNDES. Isso existiu, certo? Mas durante esse governo, né, durante o governo Geisel, o BNDES foi proibido de financiar as estatais, né? Então, os recursos que existiam no BNDES foram destinados quase que exclusivamente, exclusivamente ao setor privado e não ao setor público. Aí a pergunta é por quê? Por que o BNDES não mais financiou as empresas estatais? Se você pensar bem, até porque uma boa parte desse financiamento era um financiamento bastante rentável, vamos dizer assim, né? Um financiamento de empreendimentos interessantes, etc. Né? Na verdade, não é uma decisão pelo investimento e pela estatal, né? É uma questão de novo, é uma questão de fechar a macroeconomia, fechar os aspectos macro dessa história. E o que eu estou chamando de fechar os aspectos macro? Os aspectos da macroeconomia internacional dessa história. Aqui, se a gente pensar na macroeconomia total, o que a gente tem? A gente tem uma situação de déficit na balança comercial. Esse déficit na balança comercial não deve cair, ou se cair, vai voltar a subir em algum momento, por conta desses investimentos que vão requerer importações de algumas coisas, enquanto esses investimentos não são completos. Para fazê-los, eu preciso fazer alguma importação. Então, eu tenho uma tendência de ter uma balança de transações correntes negativa nessa economia, e eu preciso captar dinheiro lá fora. Essa é a ideia, né?
apesar de tudo, segundo o PND, tem a opção financiamento por trás, é financiamento lá fora, pegar dinheiro lá fora. Né? Então, quando o BNDES proíbe que as estatais captem dinheiro dentro do país, junto ao BNDES, essas empresas estatais, também não tendo acesso a recursos próprios, dadas as tarifas, elas só têm uma saída. Qual que é a saída? É captar dinheiro no exterior. Né? Então, o que o governo fez aqui foi empurrar as empresas estatais a captarem recursos externos. Porque, por outro lado, de certa forma, o governo percebe que as empresas privadas elas vão captar menos dinheiro lá fora do que captaram no período anterior. Então, se você contasse só com as empresas privadas para captar recursos no exterior, para fechar o balanço de pagamentos, você não ia conseguir fechar o balanço de pagamentos. As empresas privadas, o setor privado sozinho, não captaria os recursos necessários no mercado internacional para fechar o balanço de pagamentos, ou para financiar o balanço de transações correntes. Então, no fundo, macroeconomicamente, ela obriga as empresas estatais a buscar esse dinheiro lá fora. Então, as estatais elas vão se endividar lá fora, provocadas pelo governo federal, elas foram empurradas pelo governo federal para isso, né? Para alguém poder captar esse dinheiro e, de fato, fechar o balanço de pagamentos. Elas gostaram disso? Naquele momento, a taxa de juros era bem razoável. Né? O grande problema, como a gente frisou na aula passada, é que essas taxas de juros eram instáveis, né? Eram taxas de juros livres, eram taxas de juros flutuantes. Né? Então havia um risco ali, assim como o risco de câmbio variar também. Sabe? E esses dois riscos é que faziam com que as empresas privadas não captassem dinheiro no exterior. Então, quem captou dinheiro no exterior foi basicamente o setor público, que assumiu esses dois riscos. Né? Esse risco de pegar o dinheiro lá fora e produzir as coisas aqui dentro, ou seja, um risco de câmbio, de estar exposto a câmbio, né? E um outro risco, que é tomar dinheiro emprestado com taxas de juros flutuantes. Né? Mas o que eu estou afirmando aqui é que, no fundo, o governo federal forçou as empresas estatais a buscarem isso, ao não manter uma política de preços públicos e de tarifas que permitisse, vamos dizer assim, esse autofinanciamento, e por impedir que essas empresas captassem no BNDES. O porquê que ela empurrou, e que empurrou para fora, de novo, por uma questão macroeconômica. Alguém precisava captar o dinheiro para fechar o balanço de pagamentos. Né? Então é isso que vai ser feito. Né? Os investimentos públicos foram financiados dessa forma. Os investimentos privados, o que o governo faz em relação ao setor privado para, enfim, de alguma maneira, fazê-los contribuir com esse plano de desenvolvimento. Certo? Então, você tem várias coisas. Algumas já são mais que conhecidas. Né? Você dá dinheiro, você presta dinheiro, tem o dinheiro do BNDES, você vai fazer crédito fiscal em algum lugar, tá certo? Faz algumas mudanças tributárias, você não cobra certos impostos, né? Permite uma depreciação acelerada para diminuir o lucro, portanto, diminuir o imposto que você vai pagar, né? Você dá certas isenções, etc. Então, são os incentivos clássicos que a gente, no Brasil, já estava acostumado, dentro da chamada substituição de importações. Essa proteção ao investimento nacional já era meio clássico. Né? Crédito subsidiado, impostos também, e aqui você também tem determinadas vantagens, vamos dizer assim, algumas reservas de mercado. Né? Algumas reservas de mercado com taxas de importação muito altas para os concorrentes, etc. Um exemplo disso, e é um exemplo interessante de ser visto, porque é um exemplo de uma coisa que não funcionou bem dentro desse plano. Né? Esse plano tinha como objetivo a parte, principalmente motores, setor elétrico, turbina, mas também tinha um pouco a chamada microeletrônica começava a entrar em cena. E aqui é o início da chamada lei da informática. Né? Ela não é só desse período, ela vai extrapolar esse período,
Mas a lei da informática é uma espécie de proteção à produção nacional, principalmente de microcomputadores, de setores, inclusive do hardware, etc., mas não são os grandes computadores, mas são aí os PCs, etc. Você tem uma lei de proteção a esses, né? Importar esses produtos naquela época era muito, muito, muito caro. Quando eu digo muito caro, não é os preços de hoje, é muito mais caro do que os preços de hoje. Quando vem a abertura, a gente até consegue, com os preços de hoje, comprar esses produtos. Né? E a ideia era a proteção da indústria nacional desses produtos. Né? Então, isso provocou um atraso nesse setor no Brasil bastante forte. Então, se você tem uma crítica a essa volta das políticas de distribuição de importações durante o segundo PND, um setor que dá errado é o setor de informática. Assim. Outros setores talvez até tenham tido mais sucesso. Agora, tem mais duas coisas interessantes, vamos dizer assim, em relação à política, em relação às empresas privadas. A primeira é uma espécie de produza que o Ernesto compra, certo? Quer dizer, parodiando aí o negócio de plante que o João garante, certo? Que era uma política agrícola, né? Você plantava que o João Figueiredo ele comprava a produção agrícola para fazer estoques reguladores. Aqui a ideia é que se você produzir, o Ernesto Geisel vai comprar o teu produto. Na verdade, o que você tem é para determinados setores, principalmente setores de bens de capital, e é por isso que a gente chama de bens de capital sob encomenda, né? Talvez o exemplo mais claro de um bem de capital sob encomenda sejam as turbinas que giram lá em Itaipu. Né? Então, quer dizer, as empresas que produziram essas turbinas são empresas que produziram essas turbinas aqui no Brasil, mas elas só produziram essas turbinas não porque elas achavam que elas iam vender no supermercado, né? Mas justamente porque existia uma política de compras, no caso da Eletrobras, o sistema, né, de Itaipu, que vai comprar essas turbinas. A mesma coisa, né, uma política de compras muito forte feitas pela Petrobras para viabilizar os investimentos de exploração e refino de petróleo. Então, você tem uma série de garantias de demanda feitas pelos investimentos das estatais que implicavam em compras públicas. Até hoje em dia, certo? Quando uns bons tempos, quando a Petrobras, por exemplo, anuncia o seu plano de investimentos do ano, certo? Essa é uma medida esperada por uma série de empresas que são, vamos dizer assim, fornecedoras da Petrobras dos seus mais diversos produtos, né? Principalmente a parte ali de canos e tubos e brocas e não sei mais o que, certo? Não é uma coisa pequena e barata. Então, essa é uma primeira estímulo ao setor privado, uma espécie de garantia de compra de certos produtos. Né? Um outro tipo de estímulo é o que está embaixo aí, que é uma grana do BNDES, além de empréstimos tradicionais do BNDES, do Finame, que saíram do setor de bens de consumo duráveis e que agora vieram para o setor de bens de capital e bens intermediários, né? Além dos empréstimos tradicionais, o BNDES montou uma certa subsidiária, são essas 3 subsidiárias, né, chamadas 3 irmãs. E o que essas subsidiárias faziam, cada uma numa determinada área? Elas faziam aportes de risco. Né? É uma espécie de um venture capital, de capital de aposta. Né? Uma coisa importante, né? A gente, normalmente, eu sempre brinco com vocês que é muito fácil falar em políticas de inovação. Difícil é saber o que é uma política de inovação, como fazer a inovação acontecer, né? Como acontecer. E essa é uma política de inovação, é você repartir o risco, né? Talvez a questão mais importante na inovação seja a possibilidade de erro, né? De não dar certo a inovação. Né? Então, o compartilhamento de risco, certo? Quer dizer, é um investimento importante. E essas empresas, elas faziam um pouco isso. Né? E como você compartilha o risco, né? Você tem várias formas, vários tipos de empréstimos, né? Que a gente pode montar, certo? Né?
de que se não desse certo, você teria um taxa de juros diferente, menor, não pagava, etc. Ou, principalmente, um aporte direto de capital, né? Então, uma forma de compartilhar o risco é você ser sócio, né? Então, uma coisa que o BNDES faziam eram esses aportes. Então, no fundo, ele comprava ações de algumas empresas, né? A empresa fazia um underwrite, ou fazia um lançamento de novas ações para captar recursos, né? Tendo em vista o desenvolvimento de um novo projeto, né? Isso era feito e o BNDES entrava e comprava essas ações, né? Ou seja, ele que aportava o capital. Ele talvez não diretamente, mas essas empresas faziam isso. Além disso, tinha outros formatos, que são outras formas de empréstimos, esses empréstimos que a gente hoje costuma chamar de venture capital, né, que tem essa cláusula de compartilhar o risco, né? Se a coisa der errado, tanto o financiador como o financiado, eles dividem um pouco os problemas, né? Então, essas empresas entraram em alguns setores, por exemplo, um setor onde se entrou bastante aqui com esse compartilhamento de risco é o setor de papel e celulose, né? Empresas privadas no início que receberam aportes e deu alguns chabus aí, né? Até o Brasil conseguir ter o salto que o Brasil vai ter em papel e celulose, com algumas descobertas importantes no processamento aí da madeira, do papel no Brasil, da celulose no Brasil. Isso vai ter um certo timing aí, certo? E algumas empresas não vão aguentar. Tanto é que algumas dessas empresas vão cair no colo do BNDES, elas vão acabar sendo estatizadas, não porque você quis, mas porque você fez uma operação aqui de divisão de risco. E essa empresa acabou ficando na mão do BNDES e vai ser privatizada depois. Então, você tem essas formas de auxílio ao setor privado. E o setor, então, tem esses créditos subsidiados, essas políticas de proteção ao setor, né, e essas coisas de compra e essas políticas novas de inovação aí do BNDES. As empresas estatais, como a gente disse, então, sofrem restrição ao crédito interno e elas são obrigadas a captar de recursos lá fora, né, força o endividamento externo. E esse endividamento externo dos estatais que cobre o chamado hiato de divisas, né, essa falta de dinheiro para fechar o balanço de pagamentos. Então, agora falando desse lado, né, do lado do endividamento, quando a gente olha o endividamento nesse período, que vai de 74 até 79, 80, né, a gente vai ver que grande parte desses novos endividamentos externos são endividamentos feitos pelo setor público, tanto o governo diretamente quanto essas estatais. Então, no final do período, quando a gente olha, o Estado é o grande detentor da dívida externa brasileira, seja o Estado diretamente, seja o Estado por meio das empresas estatais. Diferente do final do milagre, quando você tinha uma boa parte da dívida externa na mão de empresas privadas, agora tem uma boa parte da dívida externa na mão de empresas estatais ou da própria administração pública, certo? Do próprio são títulos públicos. Como eu disse, naquela época era bacana, certo? Porque a taxa de juros eram baixas, era bastante razoável. Mas tinha um risco grande dessas taxas variarem e elas vão variar, esse vai ser um dos problemas. Mas só mais um detalhe aqui, certo? Quer dizer, você tem algumas regras que foram instituídas pelo Banco Central nesse período, né? Principalmente aqui a circular 230 e a resolução 432 de 77 do Banco Central, que permite às empresas privadas repassarem para o Banco Central, no caso, né, para o governo, o risco cambial das dívidas que elas contraem. Então, qual que é a ideia? Certo? A ideia aqui é, de novo, de estimular as empresas estatais, as empresas privadas, desculpa, de captarem dinheiro lá fora. Eu tinha dito para vocês que elas não foram captar dinheiro lá fora porque elas tinham medo de duas coisas. Primeiro, que se desvalorizasse o câmbio.
e segundo, que a taxa de juros oscilasse. Em relação à primeira coisa, a desvalorização do câmbio, o governo, aos poucos, ele foi permitindo que certos empréstimos, certos endividamentos do setor privado pudessem ser repassados para o governo federal, e o governo federal assumia o risco cambial desses endividamentos. Então, na verdade, é como se as empresas elas pagassem os juros dessa dívida com uma taxa de câmbio fixa ao longo do tempo, e a variação da taxa de câmbio ficasse na mão do governo federal, como se ele tivesse redeado as empresas. Então, na verdade, o que acontecia é que as empresas passavam a dívida para o governo federal assumia a dívida que essas empresas tinham com seus credores externos, né? E essa empresa assumia uma nova dívida com o governo federal. Essa nova dívida não tinha câmbio, não tinha cláusula cambial. Então, o que a Resolução 432, em particular, permite é que as empresas que captaram recursos lá fora repassassem essas dívidas, né, esses endividamentos para o governo federal. Eles assumem novas dívidas com o governo federal, só que a diferença é que a dívida que a empresa assume não tem mais uma cláusula cambial. Ela assume uma dívida com o governo federal em cruzeiros, né? E o governo federal é que assume a dívida em dólar no mercado internacional, né? Então, se não tivesse variação cambial, estava tudo bem. Mas se existir uma variação cambial, né, essa variação cambial, o custo dessa variação cambial recai sobre o governo federal. E as empresas privadas, elas fizeram essa operação, né? Mas elas fizeram essa operação em relação à dívida antiga que elas tinham. Elas continuaram não captando dinheiro lá fora, captaram pouco dinheiro lá fora, mas a velha dívida que elas tinham, que elas captaram lá na época do milagre, essas empresas privadas elas fizeram duas coisas com essa dívida. Ou elas pagaram essa dívida e se livraram dela, ou elas repassaram ela para o governo, né, nessas resoluções, né? Dívida nova tem, mas é pouquinho, né? E quando tem também vai ser repassado, mas é muito pouco, porque tem um outro risco, que é o dos juros flutuantes, né? Que não está resolvido por essas circulares aqui, sabe? Mas note que com essas circulares e mais todo o processo de endividamento das empresas estatais, o que a gente costuma dizer é que durante o governo Geisel houve um processo de estatização da dívida externa. A dívida externa, que era até o final do milagre 3/4 privada e 1/4 público, no final do governo Geisel ela é 7/8 ou 3/4 ou alguma coisa relativamente alta, pública, e bem pouco privado. Então, há um processo de estatização da dívida externa que ocorre porque há todo o novo endividamento, ou grande parte do novo endividamento, é feito pelas empresas estatais ou pela administração pública direta, e as velhas dívidas privadas, externas, elas de alguma maneira foram repassadas por essas oportunidades que o governo federal deu a elas de se livrarem da dívida, de fazerem, portanto, o seu hedge e não terem mais o risco cambial em relação a essas dívidas. Ok? Então, no final do governo Geisel, eu tenho uma dívida externa que cresceu e que se estatizou, né? Que ficou, grosso modo, estatizado. Então, desses 50 bilhões de dívida que a gente tem aí, eu diria que entre 40 e 45 bilhões são dívidas que estão na mão do governo federal, ou do governo brasileiro, seja das estatais, seja do governo, né? Agora, isso obviamente implicou, certo, em um aumento, né, ao longo do processo, os serviços, né, de fatores, ou seja, os pagamentos de juros, também de dividendos, porque também tem um pouco de investimento estrangeiro direto nessa história, vai aumentando ao longo do tempo. Então, esse endividamento tem um efeito
vai ter um efeito muito grande a partir de 1980, que é o pagamento dos juros. Esses juros vão alcançar alguma coisa como 13 bilhões, certo? Justamente porque os juros vão subir a partir de 1980, mas já estavam subindo antes por conta do próprio crescimento do principal, né? Então, os juros sobre o principal vão aumentando. Isso já vinha aumentando desde a época do milagre, né? O endividamento vai aumentando os juros a serem pagos, que estão ali no balanço de pagamentos, na parte de serviços, na parte de rendas, né? Enviadas. Em relação à política econômica, a política comercial, a gente já disse, né? É uma política de certa maneira, parecida com a política de substituição de importações, ou seja, de proteção à indústria nacional. Então, tende a colocar impostos para dificultar produtos importados no Brasil, desde que esses produtos tenham similar nacional. Existe alguém que produz no Brasil, alguém que está começando a produzir no Brasil? Tem sim. É uma empresa estatal, é uma empresa privada, tanto faz, né? Então, vamos dificultar as importações desses produtos para facilitar a vida da empresa nacional ou a empresa que no Brasil, pode ser uma multinacional, esteja produzindo isso no Brasil, no território nacional. Então, para isso, sim, colocam depósitos compulsórios, impostos de importação. Impostos, depósitos são espécies de empréstimos, né? Você vai pagar alguma coisa, você tem que pagar um depósito para retirar aquele produto e depois de um ano eles te devolvem um depósito. Então, não é um imposto, porque o imposto é para sempre. O depósito tem um período de tempo, depois você retoma ele. Mas, se você não tiver dinheiro na mão, né, você não vai fazer a importação daquele produto. E existem também muitos controles quantitativos sobre importações, algumas proibições de importação, e alguns controles de outra natureza, certo? Que proíbem, dificultam muito certas importações. Então, durante o governo Geisel, volta uma política bastante dura, certo? De controle de importações, e continua com a política de fomento às exportações, né? De ampliação do crédito e de incentivos fiscais às exportações. O governo Geisel é um governo que tem uma política externa diplomática bastante comercial, né? E ele reforça muito aquela ideia de global trader do Brasil, ou seja, de exportar em todo lugar, seja para comunista, seja para dono de petróleo, seja para os americanos, seja para qualquer um, certo? Né? Então, você vai para uma chamada política da terceira via, você não vai se aliar aos americanos, também não vai se aliar à União Soviética, apesar de você, acho que é aqui que você abre algumas embaixadas na União Soviética, você reconhece, inclusive, a China, etc. Mas, principalmente em termos de comércio, né, o governo Geisel é um global trader clássico, certo? Muito mais do que o Médici, etc. Né? É uma tradição um pouco brasileira que vem do Getúlio, de você diversificar muito a tua pauta de exportação em termos de compradores. Né? E isso é feito aqui. Além do que, tem esses subsídios, as exportações, etc. Do ponto de vista do câmbio, né, a gente já falou sobre ele na aula passada, certo? A gente mantém aqui aquele sistema de um câmbio fixo que se mexe, né? São as mini desvalorizações cambiais. Então, o câmbio é fixo, mas de tempos em tempos ele vai sofrendo mini desvalorizações e vai sendo fixado de novo. Então, não é um câmbio flutuante, né? Mas é um câmbio que hoje ele está 2, daqui a uma semana ele vai estar 2,20, daqui a 2 semanas ele vai estar 2,30, ele vai subindo pouco a pouco, ele é sempre fixo, não tem mercado naquele dia, né? Mas o governo determina em patamares cada vez maiores e, normalmente, né, esses patamares vão acompanhando a inflação. Então, essas mini desvalorizações têm uma pergunta sempre por trás. Se essas desvalorizações elas vão significar uma desvalorização acima ou abaixo da inflação. Se for acima da inflação, você está desvalorizando o câmbio real.
Se for abaixo, você está valorizando o câmbio real, né? O que mais ou menos a gente tem aqui é que essas desvalorizações elas estavam em linha com a inflação, de modo a manter o câmbio real relativamente estável, sem desvalorizar, mas também sem valorizar, né? Muita gente queria que o governo desvalorizasse o câmbio de maneira mais acentuada nesse período, porque para tentar aumentar as exportações e diminuir as importações e resolver o problema de balanço de pagamentos usando o câmbio, já que a gente tinha um problema de balanço de pagamentos desde a crise do petróleo, né? E o governo não faz isso, né? Ele também não mantém o câmbio totalmente fixo, nominalmente, ele mantém o câmbio em termos reais relativamente fixo, mas ele não faz isso porque ele é um governo que tem um certo pessimismo em relação às elasticidades, a gente já disse isso, ou seja, ele não acredita que a desvalorização de câmbio tenha um efeito muito forte sobre exportação e importações. Ele não duvida que tem efeito, ele não duvida da economia, né? Mas o problema não é se tem efeito sobre exportação, se tem efeito sobre importação. O problema é qual é o tamanho do efeito, né? E aí que se duvida que o tamanho do efeito sobre exportação e importações sejam muito fortes, né? Se acredita que os impactos sejam pequenos. E que, por outro lado, o impacto dessa desvalorização sobre inflação é, sim, muito forte. É isso que a gente chama de pessimistas das elasticidades. E um outro efeito negativo que a desvalorização de câmbio pode também ter é um efeito que, como eu já disse, também não está muito nos livros de macro de economia internacional, mas que no Brasil é um efeito que tem que se tomar muito cuidado, em vários lugares, devia estar nos livros de macro, que é o efeito patrimonial que essas desvalorizações cambiais têm. E qual é o efeito patrimonial? Vai depender, né, justamente da estrutura patrimonial das empresas. Se as empresas estão muito endividadas, desvalorizar o câmbio pode ser um tiro no pé. Você pode quebrar as empresas se elas tiverem com um endividamento externo muito grande, né? E nesse caso, no início tinha. Tanto é que você faz aquelas medidas de repassar a dívida externa privada para o setor público, justamente para proteger essas empresas, para evitar um efeito patrimonial se viesse uma desvalorização cambial. E o governo só vai desvalorizar o câmbio, é o outro governo, já o governo Figueiredo que vai desvalorizar o câmbio, quando o setor privado não mais estiver muito endividado. Quando ele tiver feito esse hedge, esse efeito patrimonial não mais existir sobre o setor privado, aí sim o governo vai ter uma aceleração do câmbio. Mas isso é no próximo governo, na próxima aula, não é hoje, né? Então, em relação à parte externa, é isso, né? Não usa muito câmbio, né? Mas usa política comercial com alguma força, sabe? As importações e exportações têm esse comportamento, né? No início, você até segura as importações que estão em vermelho, mas depois elas começam a subir, até porque os investimentos vão começar a aparecer e eu preciso de algumas importações para esses investimentos, né? E as exportações vão ter uma tendência de crescimento ao longo do tempo. A balança comercial ela era muito negativa no início, ela vai diminuir ao longo do tempo e depois ela vai voltar a subir. Então, ela tem esse formato aí de V invertido, certo? De U invertido, durante o período do gás. Primeiro diminui, depois ela volta a aumentar por conta dos investimentos. Então, aqui a gente tem aqui o balanço de pagamentos, a balança de transações correntes muito negativa, né? Por conta da balança de juros e rendas, a conta de capital fechando a balança de transações correntes, principalmente no período final, né? Então, você vê, em 73, a coisa estava mais ou menos equilibrada, aí veio o choque do petróleo em 74, né? A balança de transações correntes ficou muito negativa, a gente conseguiu ainda pegar um pouco de dinheiro lá fora, né? Mas mesmo assim não foi suficiente. No ano seguinte, a mesma coisa. Aí depois, sim, aí depois você começa a pegar um pouco mais de grana, certo? E começa a ajustar. Você começa a pegar até mais dinheiro do que precisa, você começa a recompor, inclusive, suas reservas. Você pega 78, é um ano onde você capta muito recurso lá fora, é onde as estatais estão fazendo o grosso dos seus investimentos. Vocês percebem que é tarde,
O segundo PND é 74, para começar em 75, os investimentos estatais vão demorar a acontecer. Esse é um problema no segundo PND. Né? Então, vai acontecer só no final do período. Né? Você consegue captar recursos. E, de certa forma, se você olhar as reservas, elas terminam muito mais altas do que começaram, né? Mesmo antes do choque do petróleo. Então, de novo, você tem algumas pessoas que vão dizer que também o segundo governo Geisel é um período de tempo onde você captou mais dinheiro do que precisava. Quanto você precisava de dinheiro? Você precisava de dinheiro para fechar a balança de transações correntes, né? E manter as reservas estáveis. Né? E você conseguiu captar mais do que isso. Então, existe o que algumas pessoas chamam de um sobreendividamento nesse sentido. Você se endividou mais do que era necessário para fechar o balanço de pagamentos. Agora, algumas pessoas contestam. Dizer que esses 12 bilhões, 11 bilhões de reservas que a gente tem em 78, eles não eram pouco, né? Era um volume razoável de reservas. A gente nunca sabe quanto que é o volume. Hoje a gente tem 300 bilhões de reservas. É muito, é pouco, certo? Quer dizer, 11 bilhões naquela época era muito, era pouco, certo? Então aqui tem uma questão sobre a gestão das reservas, né? Que é uma discussão complicada, porque as reservas elas não rendem muito dinheiro, certo? Mas captar o dinheiro para essas reservas acontecer paga muito caro. Né? Então, você tem aí alguma discussão. Então, para algumas pessoas que insistem nessa questão do sobreendividamento, eles veem um excesso de reservas e veem uma situação ruim. Não precisava ter se endividado tanto. Outras pessoas acham que o endividamento foi grande, de fato, talvez não devesse ter sido tão grande, mas não é um problema. As reservas de 12 bilhões é um colchão amortecedor bastante razoável. Né? Aí fica um debate. Né? Então, se a gente for agora para o final, já começar a ver o que aconteceu com o segundo PND, certo? A gente já, de alguma maneira, fez um balanço, o crescimento foi inferior ao previsto, certo? Mas a indústria cresceu nesse período, certo? Menos do que se imaginava, mas cresceu. Os principais setores são bens de capital, aí material elétrico, bens intermediários, metalúrgico, papelão, produtos químicos, minerais não metálicos, etc. Os setores de bens de consumo duráveis e não duráveis cresceu menos, né? Cresceu 28%, 26% nesses 4, 5 anos. Né? Não é tão ruim, o setor de alimentos cresceu menos, cresceu 18%, mas também não é zero, não é um crescimento ruim completamente. Mas os principais setores são aqueles mesmos que a gente imaginava. Tá? Aqui o PIB crescendo, aqui são as metas e o que foi realizado. Aí eu vou deixar vocês olharem, certo? Mas, normalmente, quando você olha a meta, aquilo que foi realizado, muitas vezes você vai ver o realizado abaixo da meta, certo? Quer dizer, bem abaixo da meta, se você olhar o ano 79. Porque o ano 79 é um ano onde os investimentos ainda não acabaram, vamos dizer assim. Certo? Quer dizer, então, eu preciso de 2, 3 anos a mais para completar esses investimentos. Então, esse é um problema do segundo PND. Ele não termina nas metas, vamos dizer assim. Ele tem é meio empacado o início do começo dos investimentos do segundo PND. Então, eles terminam posteriormente também. Certo? Então, você tem um volume de realização, se você olhar o ano 79, que é o último ano do segundo PND, que é relativamente baixo. Mas se você botar mais 3, 4 anos, ou mais 5 anos, como está na tabela, esse volume de atingimento das metas já começa a ficar um pouco melhor, a depender dos setores. Essa é uma tabela que também o pessoal usa muito para dizer que deu certo, principalmente nessa diminuição de importação e esse aumento de exportações. Eu já comentei essa tabela na aula passada, mas vocês podem olhar aí por alguns indicadores, né, como diminui o coeficiente de importação desses produtos e aumenta o coeficiente de exportação de alguns outros, né, que eram as metas, então, do segundo PND. Então, normalmente, essa é uma tabela para falar bem do segundo PND. Agora, alguns probleminhas durante o segundo PND. Certo? Quer dizer, o segundo PND ele foi feito pelo rapaz que está à sua direita, certo? Um rapaz, talvez não seja a palavra melhor, mas esse senhor que está à sua direita, que é o João Paulo dos Reis Veloso.
À sua esquerda, né, está o Mário Henrique Simonsen, que é o ministro da Fazenda, com a doutora Bastos, inclusive, que hoje é conhecido. O Simonsen é o ministro da Fazenda nessa época. Uma parte da historiografia diz que há um conflito entre os dois ministros, que eu não acredito que seja verdade, certo? Mas esse conflito viria pelo fato da opção que o segundo PND fez, é uma opção que o João Paulo dos Reis Veloso, que é o ministro do Planejamento que está à sua direita, fez e que com a qual não concordava o Mário Henrique Simonsen. Então, que o Simonsen não concordava com o segundo PND, que o Simonsen queria uma opção ajustamento. Essa ideia, vamos dizer assim, tem bastante gente que diz isso, certo? Quer dizer, eu não acredito. Né? O Simonsen não ia continuar no governo, certo? Sendo contrário à política principal do próprio governo. Né? Tanto é que no governo seguinte ele vai embora, justamente por isso. Certo? O que o Simonsen tem que fazer, então o ministro do Planejamento é o planejamento que coordena, no fundo, esses CDE e esses investimentos todos. E o papel do Simonsen, certo, é evitar que esse pacote de investimento, essa política do segundo PND, que é uma política de estímulo, de crescimento, de manter a economia crescendo fortemente, não viesse a ter grandes problemas. Quais problemas? De balanço de pagamentos e de inflação. Então, o Simonsen ele vai manejar a política de curto prazo para tentar segurar o rojão, certo? Evitando que o balanço de pagamentos se desequilibrasse completamente, principalmente o balanço de transações correntes, e tentando evitar que a inflação desse grandes saltos, dado a enorme pressão de demanda. Você imagina que você está crescendo 13% ao ano até 1973, durante 7 anos. Aí você vai botar mais 5 anos crescendo 10% ao ano, certo? Você não quer que não tenha um problema de demanda nessa inflação aí, certo? Então, o papel dele é tentar segurar um pouco esse jogo. Então, eu acho que é mais essa questão de, em certos momentos, ter que enfrentar, um enfrenta o outro, né, dado essas questões de curto prazo, certo? Do que um grande desalinhamento no longo prazo. Né? Então, quando a gente olha o curto prazo, a gente olha essa taxa de crescimento, que não vai ser 10, mas que vai ser 7 e pouco na média, você vê como ela oscila aqui nesse gráfico. Em 74 foi um crescimento forte, 9, 75 já foi 5, 76 volta a ser um crescimento de 9, depois é 4, aí volta a ser 7 no final. Então você tem aí o que algumas pessoas chamam de um stop and go, mas num patamar elevadíssimo, né? Num patamar mínimo de 4,5. Então, a partir de 4,5, você deixa a economia crescer ou não, certo? Quer dizer, então, essa seria um pouco a política do Simonsen, e ela, de alguma maneira, está atrelada à questão da inflação. A inflação, ela imediatamente vai mudar de patamar em 74, ela vai sair de 15 para 35. Né? Esse aumento de patamar se deve a duas coisas: ao choque do petróleo e à desrepressão de preços, que a gente já comentou nas aulas anteriores. E a partir daí você vê que ela, grosso modo, ela se mantém aí nos 40% a inflação. Ela tem uma subidinha em 76, até 79 ela se mantém em 40%. Né? E se você olhar, ela também tem uma espécie de uma subidinha e descidinha aí a inflação. Você pode correlacionar esses dois gráficos. Né? Em 74, a economia cresceu, a inflação subiu também. O governo dá uma segurada, e em 75, vamos dizer assim, a inflação, a economia cresce menos e a inflação dá uma segurada. Aí o governo solta em 76 a economia cresce e a inflação volta a subir. Aí em 77, 78 o governo segura de novo, o crescimento um pouco, né? Segura o crescimento em 4,5% do crescimento, certo? E a inflação dá uma segurada, certo? E no último ano, aí aparentemente é uma certa perda de controle, certo? Quer dizer, né? Em 79, a economia volta a crescer e eu tenho uma aceleração da inflação. Aqui eu vou chamar a atenção de vocês que eu já tenho também o segundo choque do petróleo começando a entrar em
começando a aparecer aqui também, mas isso a gente vai falar na próxima aula. Então, o governo ele tem essa política de stop and go no curto prazo para tentar evitar uma disparada maior da inflação. Né? E também, se pensar, evitar uma disparada maior dos problemas de balanço de pagamentos. Né? O problema é que essa política ela tem alguns questionamentos. Né? A literatura questiona a política do Simonsen de duas formas principais. Né? A primeira é que seria uma política que teria algumas inconsistências. Por que é uma política que tem algumas inconsistências? Eu não vou entrar aqui no dia a dia, certo? Mas a primeira inconsistência, ou uma das inconsistências importantes, é que, principalmente no início, o governo ele usou para conter a economia, para tentar fazer política de contração, ou para segurar um pouco a economia, política de controle de liquidez. Né? Que é controle, mas basicamente controle de agregados monetários. Segura lá o M1, segura a emissão, segura o M1, aumenta o compulsório, faz algumas políticas monetárias clássicas para controlar agregado. O problema é quando você faz políticas de controle de agregados, mas o Simonsen não desfez completamente o que Delfim tinha feito no governo anterior, que era políticas de tabelamento e de controles de juros. Então, qual que é a inconsistência da política aqui? É que você está controlando agregados monetários com preços ao mesmo tempo. Né? Então, quando você controla o agregado, o normal é que o preço dispare, a taxa de juros tende a disparar. Algumas taxas de juros que não estavam controladas dispararam, de fato, mas nem todas. Então, há uma certa dificuldade de implementação da política monetária por conta desses resquícios que vêm do governo Delfim, né? Que só terminam mesmo em 77, né? 76, 77, com o fim dos controles de juros. Mas os 2 primeiros anos, pelo menos, eu tenho uma certa inconsistência. A segunda crítica é uma crítica ligada a um certo arrependimento, que eles vão dizer. Não sei se essa crítica é boa, mas, enfim, é a crítica que tem na literatura. Né? O que é o arrependimento? Que várias vezes que o governo, nesse stop and go, mais do que é um stop and go ligado ao segundo PND, ligado aos investimentos e ao crescimento econômico, é um stop and go ligado à crise financeira. A crises financeiras. Esse é um período onde existiram muitas crises bancárias e financeiras. Né? Não é pequeno o número de crises financeiras que aconteceram nesse período. E uma parte dessas crises, algumas pessoas alegam que é culpa dessa política apertada do governo. O governo aperta a política, faz uma economia que está crescendo 9% cair para 4%, né? Quebra metade, quebram algumas empresas, tem inadimplência, e a inadimplência leva à quebra de certas empresas e certos bancos. Então, por exemplo, na primeira ação aqui, né, em 74, a gente vê o primeiro tombo do PIB grande, né, vinha crescendo 13, 74 foi 9, mas 75 foi 5. Né? Nessa quebra, provocada por uma política monetária um pouco apertada, que tentou segurar o processo inflacionário, você teve a quebra de um banco, que é o Banco Halles. O Banco Halles é o 4º maior banco da época, né, do período. Estou voltando para trás. O 4º maior banco desse período. E o Banco Halles provocou um certo temor por parte do governo que fosse uma crise mais sistêmica do sistema financeiro brasileiro e acabou socorrendo o sistema financeiro brasileiro, e ao socorrer o sistema financeiro brasileiro, ele põe em xeque a própria política econômica. Então, ele abre mão do controle de liquidez, ele justamente vai dar liquidez para o mercado para combater essa possível crise sistêmica do sistema financeiro. Então, é esse o arrependimento. Né? Ele aperta a política tem um efeito de segurar o crescimento, de talvez segurar a inflação também, né? E ela tem um outro efeito de aumentar a inadimplência, de talvez provocar
alguma quebradeira de bancos, corretoras, alguns bancos algumas financeiras, né, que também tiveram dificuldades nesse período. Vamos lembrar que as financeiras elas financiavam crédito ao consumidor, né, e o crédito ao consumidor já não é mais uma coisa que é muito alvo do governo, sabe? Então, muitas dessas financeiras tiveram quebradeira. Essa quebradeira vai se dar mais, acho que em 76, se eu não me engano. Tem épocas. Então, tem problemas aí. Agora, essas empresas, elas, enfim, então essa política monetária ela tem dificuldades. É isso que eu queria chamar a atenção nesse período. Uma última coisa, mas duas últimas coisas para a gente terminar aqui, enfim, você teve um efeito no governo Simons, logo no começo, que foi a desrepressão dos preços. O governo ele desreprimiu os preços. Desreprimir os preços significa acabar com uma parte das tabelas que o Delfim colocava no final do governo anterior. E essa desrepressão de preço provocou, junto com o choque do petróleo, uma aceleração da inflação. Até aí tudo bem. O problema todo nessa aceleração da inflação é que essa aceleração da inflação ela não é igual dependendo do índice de preço que você capta, que você usa. Dependendo do índice de preço, alguns índices de preços reagem mais rapidamente, por exemplo, ao choque do petróleo do que outros. Um IPA, por exemplo, reage mais rápido a um desses choques do que um IPC, que vai deixar chegar o preço do petróleo na gasolina no bolso do consumidor. O IPA pega antes, já pega no atacado. Sabe? Então, você tem um comportamento da inflação que é de subir, mas não sobe. Nem todos os índices de preço sobem ao mesmo tempo, no mesmo ritmo, no mesmo momento do tempo. Isso também provocou alguns problemas nas regras de correção monetária que o Brasil tinha. Então, algumas pessoas ficam chateadas porque usaram um índice de correção monetária que subiu menos do que outro. Algumas pessoas acertaram, por exemplo, seus aumentos de salário sobre uma correção monetária, né? Então, os preços que ele consome subiram mais do que... Enfim, começou a existir uma certa insatisfação, uma certa discussão sobre os indexadores que você usa para fazer a correção monetária dos valores nos contratos que você estabeleceu. E fora isso, né, então você tem aí... nessa ideia, o governo tentou interferir também e oficializar uma regra única de correção monetária, como se ele usasse o IPCA como principal. Não foi isso, não existia o IPCA na época. Mas isso não deu certo também, porque aí outros ficavam bravos. Enfim, ficou uma confusão com os índices. Certo? E nessa confusão com os índices, muita gente teve problemas sérios. Imagine um banco, certo, que pague os seus clientes com uma determinada correção monetária e que receba dos seus clientes, quando ele empresta dinheiro, uma outra correção monetária. Ele pode ganhar muito dinheiro com isso, ou pode perder muito dinheiro com isso. Esses desequilíbrios entre o indexador que você usa pode desequilibrar completamente a estrutura de um país, principalmente quando você tem um índice de preços que dá 25% de inflação ao ano e o outro índice dá 45%. O desequilíbrio é grande, certo? É de 20% sobre um determinado contrato, certo? É bem significativo. Certo? Então, você teve aqui bancos, corretoras, financeiras, etc., que quebraram, literalmente quebraram, por conta disso. Então, o sistema financeiro está muito nervoso aqui, certo? Porque está lidando com uma coisa que ele não conhecia direito, o governo tentando interferir, às vezes mais atrapalhava do que ajudava. Essas operações do governo também, certo? Aumentando determinadas taxas de juros, mas não aumentando outras, porque estão tabelando. Então, o sistema ficou muito a risco, certo? E muito instável, né? E tem muita quebradeira no período, certo? Muita intervenção. Aliás, a gente mal sabe calcular as intervenções do governo
Muita gente diz que o governo aqui gastou muito mais dinheiro na intervenção com os bancos aqui do que o Fernando Henrique fez em 1995, que a gente vai ver lá para frente. Enfim, é um período muito conturbado isso. E o final desse conturbação, não o final, mas esse processo de conturbação financeira, me dá o último elemento que eu queria chamar a atenção aqui, que é o seguinte, o que a gente vai chamar de ciranda financeira. O que é ciranda financeira? Ciranda financeira vai ser um processo que vai acontecer no sistema financeiro brasileiro, que, se você quiser definir muito rapidamente, é dizer o seguinte, que os bancos, a única coisa que eles fazem é rodar título público. Né? Ou seja, o sistema bancário ele acaba virando um sistema que a única coisa que ele faz é financiar o próprio governo. Né? Ele perde as suas funções. Então, a ciranda financeira é uma ciranda que os bancos ganham, principalmente operando o título público. Né? Agora, como é que isso aconteceu? O que é isso? Por que isso aconteceu? O Brasil, a partir de um determinado momento, passa a atuar com duas moedas no fundo, dois tipos de moeda no fundo, no sistema financeiro. Na verdade, três. Eu estou reduzindo aqui para duas porque eu estou tirando o câmbio, eu estou tirando o dólar aqui nesse jogo. Mas duas moedas. Você vai no banco, certo? E você aplica o teu dinheiro, você tem duas possibilidades de aplicar o seu dinheiro. Uma em títulos nominais, outra em títulos reais. O que é um título nominal? É uma operação que você fixa no contrato a tua taxa de juros completa. É um contrato que a gente vai dizer em cruzeiros. É um contrato a taxa de juros pré-fixada. É um contrato pré-fixado nominal. A outra possibilidade é você aplicar na caderneta de poupança ou em aplicações do tipo caderneta de poupança. O que é essa operação pós-fixada? Porque você vai operar com uma determinada taxa de juros que está garantida, mas a tua taxa nominal de juros você não sabe, porque vai depender da inflação e da correção monetária. Então eu vou lá e aplico. Falo, você quer comprar uma debêntures que paga 50% por 3 meses? Ou você quer aplicar na caderneta de poupança, né? Que rende 0,5% ao mês, mais correção monetária, que te dá, vamos dizer assim, em 1980 isso dava 14% ao mês, né, de correção monetária, que te dá mais ou menos os mesmos 50%. Mas são dois títulos diferentes. Né? Um é o que a gente chama de pré-fixado. Eu compro uma debênture que vai me pagar 50% de juros, nominal. Nessa está embutido uma expectativa de inflação, né? Mas não está explicitado. O contrato é totalmente em cruzeiros. Isso é o que a gente chama de nominal. A outra moeda é o real. Eu não sei quanto que eu vou ganhar. No debênture eu sei, é 50%. Né? Eu apliquei 100, eu vou resgatar 150. Não sei do principal, mas 50. A poupança, eu botar 100, quanto que eu vou ganhar? Não sei, eu vou ganhar 0,5% de juros ao mês, mais a correção monetária. Né? Eu não sei quanto é que dá a correção. Lá na frente, posteriormente, eu vou saber quanto que eu vou ganhar. Né? Mas eu tenho certeza que eu vou ganhar mais do que a correção, mais do que a inflação, porque a correção monetária vai me pagar. No outro, eu não sei se a inflação for 25% ao mês, em 3 meses eu perdi dinheiro se eu ganhei 50%. Então, os riscos são diferentes de cada um, né? das ações de cada um. Principalmente de inflação. Se a inflação acelerar, quem está no nominal vai perder, quem está no real não. Né? Então, começa a ficar claro no mercado que eu tenho essa divergência. E o que as pessoas vão fazer? Os poupadores, aquele pessoal que tem dinheiro, vai no banco e ele só quer contratar no real, no setor real. Ele não quer correr o risco de acelerar a inflação. Principalmente com esses rolos que está tendo aí. Não, muito arriscado, me dá a correção monetária mais 0,5%. Me garante a correção monetária, vê se escolhe um índice bom aí, e me garante isso. Ninguém quer botar o seu dinheiro no nominal. Aí o banco fica com dinheiro no real. Aí ele vai pegar esse dinheiro e vai emprestar para os clientes dele. Os clientes dele, que não são os poupadores, são os tomadores de empréstimos, querem o contrário, eles querem o inverso. E eu não quero pegar um empréstimo com correção monetária. É muito arriscado, vai saber quanto é que vai dar a inflação. E se a inflação acelera?
Eu vou perder. Não, me diz aí qual que é a taxa de juros. Eu quero nominal. Eu quero que você me diga que eu vou pagar 30% ao mês, mas me diga. Eu vou fechar agora. Eu quero saber quanto eu vou pagar. Não quero ficar correndo esse risco de uma possível aceleração inflacionária. Então, ao longo do governo Geisel, vai se formando essa dicotomia. Né? O mercado começando a ficar esquisito. Todos os poupadores querem trabalhar no setor real. E todos os tomadores de dinheiro querem trabalhar no setor nominal. E o banco no meio do caminho. O banco, se ele quiser, ele pode captar no setor real e emprestar no setor nominal. O que significa? Ele, banco, vai correr o risco de uma aceleração inflacionária. Ele, olha, não faço isso, não quero nem saber, não vou fazer isso. E aí, como é que faz? Não tem sistema financeiro, não tem sistema bancário. Sistema bancário, você capta, mas não tem onde aplicar, então vai pagar como? Né? O cara que quer pegar dinheiro emprestado vai pegar como? Se o banco não tem dinheiro para emprestar para ele nas condições que ele quer. Então o sistema começa a ficar atrofiado, começa a ficar esquisito. O que o governo faz com o dinheiro que ele capta desses poupadores que querem só atuar no setor real? Né? Ele vai procurar títulos que têm essa característica. E quais os títulos têm essa característica? Aqueles que foram criados lá em 64, os títulos públicos têm essa característica. Então, todo o setor poupador pega o dinheiro e aplica, o banco pega esse dinheiro e aplica em quê? Em operações que têm rendimento real. Né? Alguém do setor que quer pegar dinheiro emprestado quer assim? Não, eu não quero. Apareceu um que queria. Quem quer se financiar assim? O governo. Então, o governo solta a título público com cláusula de correção monetária. O banco, beleza, então eu vou captar esse dinheiro, vou pagar a correção monetária para os meus clientes e vou pegar o dinheiro e vou aplicar aonde? Em quem me dá correção monetária. Quem me dá correção monetária? O governo. Na própria cadeia de poupança, certo? Ele paga, e nos títulos públicos. Então, todo o dinheiro da poupança começa a ir em direção a esse setor real. Tem empresa privada que quer soltar títulos, debêntures com cláusulas reais? É raro, é difícil, é arriscado. Algumas fazem, óbvio, senão não consegue captar nada. Certo? Quer dizer, mas, né, é pouca coisa. Né? Então, vai aplicar o dinheiro para, grosso modo, o único grande captador, que é o setor público. E o setor privado tem alguns captadores que querem se arriscar nesse setor e continuam. E esses caras que querem pegar dinheiro emprestado no setor nominal, aonde eles vão conseguir esse dinheiro? Certo? Difícil achar, ninguém quer emprestar assim para eles, só se eles aumentarem muito a taxa de juros. Aí alguém compra uma debênture, paga 100% em um mês, tá certo? Aí eu topo, tá certo? Mas é um risco muito grande, tem pouca gente que faz isso. Você não vai soltar um empréstimo, tomar dinheiro emprestado, com uma taxa de inflação de 40%, soltando uma taxa de juros de 100%, certo? Quer dizer, é muito juro real. Mas se não for assim, você também não capta, certo? Então começa a ficar difícil o setor nominal. Essas empresas, elas começam a só conseguir captar dinheiro aonde? No BNDES, em linhas de créditos do governo, do Banco do Brasil. Então você começa a ter uma situação muito complicada no sistema financeiro. O sistema financeiro tinha sido montado bem bonitinho, agora ficou todo esquisito. E ele ficou... Por isso que você tem essa ciranda financeira. O dinheiro, o banco capta recursos dos poupadores, mas, no fundo, o grosso desse dinheiro vai para financiar quem? O próprio governo. Títulos públicos, etc. Né? Do outro lado, as empresas que querem dinheiro emprestado só tem uma opção de captar. Se conseguir linhas de crédito oficiais, do BNDES, do Banco do Brasil, ou da Caixa. Né? O governo vai fazer essa intermediação entre os poupadores e os tomadores de recursos. Os bancos vão fugir dessa intermediação. É o governo que vai entrar nesse jogo, emprestando com taxas subsidiadas, com taxas diferentes tal, e captando com título público. Ele que faz a intermediação financeira do governo. E nessa história, ele assume um enorme risco, certo? Né? Ele vai assumir. Para fazer isso, as taxas de juros reais são altas, então eleva o déficit público, vamos dizer assim, né? Porque, no fundo, ele está captando com taxas altíssimas e emprestando com taxas baixíssimas, então tem um spread negativo na operação financeira do governo. Né?
os títulos públicos vão começar a ser usados para fazer essa ciranda financeira, né? E eles vão crescer, então eu não consigo mais fazer política monetária com isso, e eu tenho uma dívida cada vez maior, né? Então, essa situação é muito ruim, certo? Ainda durante o governo Geisel não é péssima, certo? Mas vai ficar horrível no momento seguinte, né? Então, o que eu tenho aqui, no final das contas, certo? Quer dizer, o segundo PND ele manteve o crescimento, a inflação foi bem mais alta do que eles imaginavam, e no final a gente viu que ela saiu até do controle, né? Depois a gente vê por quê. Exportação e importação vão acontecer efeitos importantes, mas vai demorar, vai ser só em 84, 85, mais para frente. Eu tive uma estatização da dívida externa enorme, né? E eu tenho um problema com o setor público interno também, certo? Quando eu olho esse gráfico aqui, esse é o gráfico da poupança no setor público, né? Note que não é déficit, né? A poupança, porque aí não estão os investimentos, né? Então, o governo ainda, durante o governo Geisel, até 1980, ele ainda é capaz de fazer poupança, né? Então, essa é a primeira coisa que ainda é positiva, certo? Mas ela é caindo, vem caindo, vem caindo, vem caindo. Por quê? O que eu tenho? Quer dizer, a carga tributária bruta, daquele reforma tributária que eu fiz em 65, foi no limite. Já bateu 25% do PIB, já não dá para subir mais. E agora o que eu tenho é que ela está caindo, porque eu estou dando subsídios aqui, eu estou dando isenção fiscal ali, etc. Então, eu não tenho mais como aumentar a carga tributária. E a minha dívida pública está subindo, está crescendo para fazer operações, para pagar algumas coisas do próprio déficit público, certo? Corrente, certo? De alguns gastos públicos. E eu tenho um aumento da dívida pública nessa operação da ciranda financeira também. Cada vez com títulos maiores. Então, os bancos eles querem cada vez mais títulos para satisfazer seus clientes. O governo pega esse dinheiro, capta esses recursos, né, e acaba usando esse dinheiro também para emprestar para o setor privado. Certo? Mas eles emprestam no nominal, certo? E captam no real. Normalmente tem até uma taxa de juros negativa aí nesse patamar. Então tem um risco nessa história. Né? Então, o fim do governo Geisel, certo, é um fim com a economia crescendo, um potencial nas exportações e nas importações, mas uma enorme dívida externa na mão do governo. Essa dívida externa tem dois riscos, o cambial e o de juros internacionais. E quem assumiu esses riscos é o governo. E 3, tem uma dívida interna crescente, uma situação fiscal que não é desgraçada, ainda não é completamente ruim, mas é uma situação fiscal no limite. Né? Eu estou no máximo na minha carga tributária, né? E eu estou sem conseguir aumentar muito mais os gastos, e eu estou com uma dívida pública que cresceu, ficou cara, e assumir um outro risco. Qual? Se a inflação acelerar, eu tenho esse risco, porque eu estou captando dinheiro com o governo, títulos públicos que rendem correção monetária mais juros, e eu estou emprestando dinheiro, certo? Com títulos ou com empréstimos que não rendem correção monetária, que é juros fixos. E quando essas duas coisas estiverem equilibradas, tudo bem, mas normalmente quando a aceleração ela incha, ela cresce, né? O que cresce é a dívida pública, que ela está amarrada na inflação. O título público ele tem uma cláusula de correção monetária, então a dívida pública cresce junto. Agora, o dinheiro que eu tenho que receber dos empréstimos que eu fiz, normalmente não tem essa cláusula, né? Então eu vou perder. Essa situação no final do governo Geisel, só para a gente ir embora e vocês dormirem, esses 3 riscos vão explodir no primeiro ano do governo Figueiredo. Então, a próxima aula é tudo isso explodindo e a gente entrando numa enorme crise da qual muita gente diz que a gente nunca saiu. Bem, pessoal, esse era um pouco a aula. Também fui longe demais de novo. Queria desligar a gravação aqui, perguntar se vocês têm dúvida.